Olá, amigos e amigas do Estadão. É um prazer conversar com vocês novamente. Eu sou Felipe Frazão, repórter de internacional do jornal Estado de São Paulo, baseado aqui em Brasília. Faço a nossa conexão semanal, a ponte aérea com Paris, com meu amigo, companheiro de sempre, João Caminoto. Como vai, Caminoto? É um prazer conversar com você. Olá, Felipe. Olá, audiência. E agradeço aí, Felipe, o esforço. Está gripado, né? Está com a voz. Então vou tentar te ajudar. Vou tentar falar mais hoje. Eu sempre falo mais, né? Mas hoje eu vou tentar falar mais um pouco. A semana está mais Que calma, né? Se a gente pode dizer assim, né? A semana até aqui foi calma, dentro dos padrões das últimas semanas, né, Felipe? é verdade. Eu agradeço aí suas palavras. Peço desculpas também, gente, é porque realmente viajando para cá e para lá, a gente acaba dormindo pouco e cuidando menos da saúde, né? E aí cobra o seu preço. Mas mais calma, menos calma, talvez em uma comparação, né, Camilo, com o que a gente viveu recentemente, que vem trazendo para vocês. Mas mesmo assim tem coisas muito importantes acontecendo, e os Estados Unidos, por exemplo, que são o nosso primeiro tópico da pauta, estão com uma série de desdobramentos, evoluções lá dentro, e sobre algumas delas ligadas diretamente à guerra em Gaza, né, entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que estão repercutindo muito no meio universitário, acadêmico dos Estados Unidos, né, Camilo? Teve, inclusive, um artigo interessantíssimo no Estadão a respeito de um professor de Colômbia, né, falando dos protestos pró-Palestina. Isso também afeta o apoio ao presidente Joe Biden, né? Cada passo dele é calculado olhando para o conflito também e para a repercussão que isso terá nas eleições de novembro, dia 5 de novembro, eleições entre Joe Biden e Donald Trump. Como é que você está vendo esse movimento, Camilo, dentro das universidades? Não sei se repercutiu ou se há algo semelhante aí na França, na Europa. O que você pode Nessa contar? dimensão, Felipe, nessa dimensão que nós estamos presenciando nos Estados Unidos, não. Houve, há algum tempo atrás, sim, manifestações mais contundentes aqui na Inglaterra, ainda há, mas não nessa intensidade está ocorrendo nos Estados Unidos, né? Nós estamos vendo aí manifestações muito intensas, violentas, com algumas pessoas até recordando os protestos na época da Guerra do Vietnã, né, que invadiram o meio universitário dos Estados Unidos. Mas o problema é que essas manifestações estão embutindo também ataques contra judeus, né, antissemitas. Antissemitismo, né? Isso é a gravidade. Manifestar contra a guerra, protestos, isso faz parte, né, e é o direito de qualquer cidadão. Mas, assim, há ataques ao fato de uma pessoa ser judia, né, ou alunos estão sendo intimidados a não comparecer, professores também, e isso é inadmissível, no sentido de que você amplia um protesto contra um conflito ao atacar colegas, cidadãos, por causa de sua religião, por causa de sua origem. Então, esse fator dos ataques, embora muitos dos manifestantes afirmem que não concordam com os ataques, isso está contaminando, né, a legitimidade e a força desses protestos. Agora, é óbvio, como você disse, que para o presidente Joe Biden é um assunto muito delicado, porque já há pesquisas que mostram, e isso se viu até nas prévias, né, que nós acompanhamos nos últimos meses, de que a posição americana em relação a Israel, né, o apoio a Israel, pode custar votos, né, de uma ala de eleitores tradicionalmente democratas que não concordam com esse posicionamento de Joe Biden. É uma situação complicada, embora, quando você olha para o outro espectro político, né, o Trump tem uma posição muito mais radical e muito mais
contundente, uma retórica muito mais agressiva em relação no apoio a Israel e também na condenação dos ataques e de toda a situação em Gaza. Então, é uma situação bem complicada. Os Estados Unidos acabam de aprovar aí, né, um super pacote, né, bilionário, dezenas de bilhões de dólares para a Ucrânia. Para a Ucrânia, se não me engano, 65, 64 bilhões de dólares, e para Israel um apoio de cerca de 24 bilhões. Posso estar enganado, pode ser um número a É por mais ou aí, outro. são. É, Os números estão variando um pouquinho, talvez seja uma questão de acerto final ou de mudanças na redação, mas a gente está noticiando no Estadão 60 bilhões para a Ucrânia, 26 para Israel, né? 26 para Também Israel. contemplando ajuda humanitária a Gaza, né? E 1 Não bilhão, né, seria de só. ajuda humanitária a Gaza. E Esses 26. mais, não podemos esquecer nunca, né, Caminoto? 8 bilhões para Taiwan, né? Aí, Porque ó. tem ajuda financeira, tem treinamentos militares que eles estão oferecendo. Aliás, vou até contar aqui, revelar, semana que vem estarei lá, Caminoto. Ah, é? Vou, Opa! vou a Taiwan, não sei se a gente vai conseguir, se eu vou conseguir fazer a gravação da nossa conversa de lá, por causa do fuso horário, mas quando voltar, vocês já sabem que a gente vai ter muita coisa para conversar. Mas Com certeza. esse é uma Ótimo. visita que o jornal o Estado de São Paulo foi convidado, eu vou representar o jornal, justamente para conhecer a realidade de Taiwan hoje, poder E é conversar com um dos algumas pontos autoridades do governo. nevrálgicos hoje do mundo, né, Felipe? As Sim, questões mais sensíveis aí, a questão da China. Tá, vamos e, conversar, assim, será? e, Será? e a Até eu não gente tive a viu. oportunidade de conhecer Taiwan. Você foi China, né? Você conheceu China, né? Fui China algumas vezes, mas É, Taiwan não. Mas nesse eu, momento, estar lá no solo, conversar com as pessoas, vai ser ótimo se compartilhar com a é, gente isso. agora que eles estão recebendo esse pacote, né? Esse é um primeiro, é uma ajuda que eles fazem, né? Prometida e o Biden chegou a dizer em algum momento nos anos mais recentes, quando o Xi Jinping anunciou, ou já anunciou, isso é uma coisa anunciada, mas fazendo as celebrações, né, da China, ele disse que iria reunificar, né? Ele endureceu o discurso, falando que custe o que custar, ele vai alcançar a reunificação da China. A China Taiwan se considera um país autônomo, né, em que tem autonomia e é governado, né, estabeleceu-se na ilha um governo depois da Guerra Civil, né, da Revolução Chinesa comunista. Os nacionalistas foram para lá e estabeleceram um governo. E para muitos países, para todos os que mantêm relações diplomáticas com Pequim, são poucos que estão hoje ainda com Taiwan, eles dizem que reconhece uma só China, mas os Estados Unidos guardam esse princípio da ambiguidade, né? Eles têm na sua diplomacia esse princípio que eles reconhecem a China, Pequim como China, mas com apoio, né, com suporte a Taiwan histórico. E o Biden chegou a dizer que esse suporte seria sólido como rocha, e agora está demonstrando, enviando um pacote de 8 bilhões de ajuda, que foi aprovado pelo Senado, e eles também estão fazendo, Caminoto, lá treinamentos militares. Então, Sim, mas isso a sim. gente explora mais semana que vem. Importante a A gente propósito, Felipe, seu Blinken, né, o secretário tá na China, americano, né? né, está na China justamente se Taiwan é um dos grandes temas. É Taiwan e a ajuda que a China tem dado à Rússia no fornecimento de armamentos, né? Então, está tendo uma conversa. E dentro desse xadrez geopolítico, o Putin acabou de anunciar, quer dizer, o Financial Times, o jornal acabou de dar que o Putin vai em maio para a China. Então, você vê que tem toda uma engrenagem aí diplomática de pressões e tentativa de despressurização em relação a esse conflito. Agora, esse dinheiro está chegando na Ucrânia na hora certa, né? Em cima da hora, assim, no limite. Eu Não ouvi sei se a algumas gente já avaliações pode. de que é pouco, hein? Que seria talvez tarde demais, Caminoto, mas está Então, não, chegando, né? a avaliação preponderante que é, antes tarde do que nunca, Uhum. né? Moscou fez avanços relevantes territoriais nos últimos meses,
principalmente por causa dessa vantagem, né, tanto na parte de arsenal, de artilharia, e também com o envio de drones, né, iranianos, que Kiev não estava conseguindo conter, mas agora com a chegada desse dinheiro e dos armamentos, tem-se uma expectativa que a Ucrânia vai conseguir, sim, não digo reverter o avanço russo, mas pelo menos paralisar, suspender essa posição vantajosa da Rússia. 60 bilhões é um bom dinheiro, mas obviamente não resolve um dos principais problemas da Ucrânia, que é recursos humanos, né? Sim. Tropas. A Ucrânia está enfrentando um sério problema na reposição, milhares de pessoas, né? Dezenas de milhares de mortos, todo dia há vítimas fatais ou feridos que são afastados do combate, mas acredita-se que com a chegada desse dinheiro a Ucrânia pode tentar dar uma respirada e tentar se rearmar para conter e, quiçá, no futuro, recuperar parte do terreno que perdeu para a Rússia nos últimos meses. Agora, o dinheiro, isso não é porque o governo americano, né, conseguiu aprovar, o Biden conseguiu aprovar agora, que isso vai ser um fluxo permanente, né, para a Ucrânia. Mas no curto prazo tem um impacto muito positivo. Foi comemorado na Ucrânia como se houve comparações como a comemoração da Segunda Guerra, da liberação, né, pelos aliados no clima no país. E chegou numa hora boa também porque os ucranianos estavam começando a mostrar um ressentimento muito grande pelos Estados Unidos, no sentido, olha, nos deixaram na mão, né, Uhum. estamos abandonados. Então, isso tudo reverteu um pouco esse sentimento. E antes, sobretudo, também dessa eleição que pode ser que tudo mude, né? Porque o Trump tem dado sinais de que se ele vencer, tem dito que ele vai resolver a guerra em questão de horas, né? Que ele suspende a ajuda, então É um fator de talvez, incerteza enorme. né? Talvez seja um dos últimos pacotes. Aliás, é um fator de incerteza para o mundo todo, né, Caminoto? Para tudo que vai acontecer depois de 5 de novembro no mundo, inclusive o G20, por exemplo. A gente já discutiu aqui nas nossas conversas se o Putin virá ou não ao Brasil. Aliás, você comentou da ida dele à China, será a primeira vez que ele sairá do território russo desde a guerra, né? Desde fevereiro de 22, quando invadiu a Ucrânia, ele não saiu da Rússia e será para um país que faz todo sentido, mas com o qual ele estabeleceu também uma Inclusive aliança fronteiriço, né? Não estratégica. vai ter que entrar em espaço aéreo de outro país. Exatamente. Do ponto de vista de segurança, que ele vai passar aí não vai passar por nenhum local de mais extremo risco, né? Ele vai a um local, um terreno amigável, digamos assim. Terreno amigo. Pelo menos hoje é amigo, a gente nunca sabe. Nesse momento é Embora terreno tenham ali amigo. suas disputas também, né? Tem. Fora da geopolíticas e enfim. Mas nesse momento interessa aos dois essa aliança. Daí a gente discute muito a vinda dele para cá, né? É isso que eu dizia para o G20, já falamos dos riscos que isso traz. O Celso Amorim está lá na Rússia, né? O nosso ex-chanceler, assessor especial do presidente Lula, discutindo uma série de coisas, entre elas essas participações, a guerra na Ucrânia, as participações do Putin na arena internacional. E todo mundo está muito preocupado aqui também, Camilo, não é só com isso, com a presença do Putin, é se virar ou não Joe Biden, porque você imagina, você tem um G20 no Brasil no dia 18 e 19 de novembro, não dá nem 2 semanas depois ali, dá praticamente quase 2 semanas depois da eleição dos Estados Unidos, né? Se tivermos o resultado rapidamente, nós já sabemos, mas, enfim, 14 dias ali, dá para saber o que esperar, né? É possível que já tenhamos os resultados se não houver contestações, como o Trump fez da outra vez. E está todo mundo com uma grande expectativa, porque isso sim pode, eles dizem que pode ser, inclusive dentro do governo, pode ser muito prejudicial, né? Pode colocar essas iniciativas
esvaziá-las, né? Tirar o poder de decisões e tudo mais. E eu queria também te ouvir, Camilo, aliás, aproveitando nossa passagem por Estados Unidos, Ucrânia, Gaza, os Estados Unidos divulgaram hoje uma declaração que eles lideraram a favor da libertação de reféns, articulado pelos Estados Unidos, né, e assinado por 18 países, entre eles o Brasil. Todos esses países pedindo, apelando aos terroristas do Hamas que libertem imediatamente os reféns. Por que esses países? Porque todos eles têm reféns sob o controle, né, em cativeiro. Não se sabe nem se todos vivos ou mortos. A expectativa da inteligência israelense é que pelo menos parte dos 130, 132 estejam mortos, cerca de 30 deles. E o Brasil assinou essa declaração, os Estados Unidos divulgaram hoje, um movimento que vai na contramão do que até tem acontecido, né? Porque quem cobrava muito isso era a diplomacia israelense. Eu cansei de ouvir aqui dos israelenses aqui em Brasília, que o Lula mais ajudaria seria pedindo para o Irã, né? Apelando ao Irã, ao Hamas, com quem ele tem interlocução para libertar os reféns. Quer dizer, então, pela primeira vez eu vejo no cenário dos últimos tempos o Lula indo de encontro e atendendo na prática, né? Por causa do interesse brasileiro, temos um refém, Michel Nizenbaum, uma família brasileira que está vivendo essa angústia, esse período terrível, né? E ele está atendendo, então, a um apelo da diplomacia israelense. A maioria dos países ali que assinam se colocam mais pró-Israel, não é bem o caso do Brasil, mas é de se notar, né? É uma atitude coerente, né? Correta, da mesma maneira que o Brasil, né, tem protestado contra o que está acontecendo em Gaza, né, o tratamento dado aos palestinos, a questão do cessar-fogo, também é coerente exigir e pressionar pela libertação dos reféns feitos pelo ataque terrorista do Hamas, né? E óbvio que o fato de ter um brasileiro entre os reféns, vivos ou mortos, não sabemos, é um fator importante. O que a gente percebe é que, após os eventos com o Irã, né, do revide iraniano, né, com o bombardeio de Israel, a gente percebe que mudou um pouco o tom na discussão em relação a Gaza, né? Diluiu um pouco no primeiro momento a situação lá, mas está voltando com muita força, porque obviamente a situação não melhorou, temos uma crise humanitária lá, descobriram agora aparentemente centenas de mortos, né, de corpos, uma vala Exato. comum, chocante que é uma coisa também, né? chocante, que há uma exigência que seja feita uma investigação independente, internacional, para saber o que aconteceu, como que essa barbaridade aconteceu. E nós temos aí o governo israelense reiterou sua disposição de uma invasão por terra de Rafah, né, que deve acontecer. Aí há uma previsão que possa acontecer até em breve. E isso abre possibilidades muito preocupantes, né, diante da dimensão, das consequências dessa tomada de Rafah, terrestre de Rafah, o próprio Estados Unidos e outros países pediram que Israel não realizasse, devido às consequências que pode ter a população civil, etc. Então, é uma situação preocupante. Eu acho que esse tema vai voltar com força nos próximos dias e semanas. Agora, só uma observação, Felipe, em relação à eleição nos Estados Unidos. Isso tudo tem um impacto muito grande também, né? Mas nas últimas semanas, a maioria das pesquisas feitas nos Estados Unidos indicaram uma pequena, marginal, mas perceptível vantagem ao Biden nessa disputa muito acirrada com o Trump. Isso não há uma explicação lógica para isso, obviamente, essa bateria, né, de notícias, de julgamentos, de inquéritos que, né, agora mesmo
pairam sobre o Trump podem ter um impacto sobre ele, mas não é um momento, vamos dizer assim, positivo para a campanha de Trump, esses últimos dias. Agora, falta muito tempo, né? Faltam meses ainda. Falta muito tempo e não falta, né? Porque a gente está falando aí de quantos meses? 5 meses, né? Mais ou 5 meses, menos, 5 meses. exatamente. Então, nós vamos ter semanas intensas aí, com muitos fatores, né? Que impactam sobre tem a questão externa, né? Tem a questão da economia americana, que é muito importante, né? Não vamos Sim, conseguir aprofundar aqui, mas havia uma expectativa que os juros nos Estados Unidos iam cair caísse, bastante né? esse ano. O Banco Central Americano, Federal Reserve, ia fazer 6 cortes, os juros estão lá em cima, né? Em níveis recordes para conter a inflação, mas a inflação, os números inflacionários que vêm saindo não dão espaço para essa queda dos juros. Então, muita gente acha que o Banco Central Americano vai conseguir cortar os juros antes da eleição, então, pelo Olha, menos um cortezinho. E isso, obviamente, também tem um impacto, nesse caso, negativo para o Biden. Essa questão de juros, sempre, né? Seja no Brasil, seja na Argentina, juros e inflação, seja nos Estados Unidos, é sempre um fator muito importante e de muito debate no processo eleitoral. uma confusão geral, né? E isso realmente é uma coisa que aporta um componente de insatisfação geral, né? De ponto de Sim, vista do eleitorado, em qualquer país do mundo, né? sim. E coloca ainda mais incerteza nessa disputa eleitoral acirradíssima, como você nota, que tem diversos componentes, entre eles a questão dos juros, isso que a gente vem falando, a questão dessas manifestações, né, do apoio israelense a Israel, os movimentos pró-Palestina, que inclusive estão lá com centenas de estudantes universitários sendo presos aí nas universidades, alguns episódios de violência pontuais Violência. também, muito preocupantes e que estão tomando conta do noticiário por lá, enquanto o Trump está fazendo essa busca dele por imunidade, né? Apresentou Isso. um pedido por imunidade à Suprema Corte americana para ver como ele consegue se defender das diversas frentes de investigação e acusação. Outra eleição que está para acontecer, Camila, que eu queria te ouvir também, trocar ideias com você, é a da Venezuela. Essa vai ser antes, né? Está faltando 3 meses, 2 meses e meio ali, 28 É, de julho, é. né? Agora o Maduro já divulgou ontem, né? Ele posou pela primeira vez com aquela cédula eleitoral que muita gente estranha, é curioso, é chocante, né? Tem É 13 chocante, né? rostos do Maduro, É que é a Maduro para todo cédula. lado, não tem como errar, né? Se você quiser votar no outro, você não consegue, porque tem Maduro para todo lugar, né? Você Então, fica ali, né? Quase fazendo. é, Vou marcar aqui, onde é que tá o meu? olha, Só vote tem em mim, um. olha, mas vote em mim mesmo, hein? Se não votar, que terror, né? A gente tem que chamar de eleição, mas não é, né? É uma coisa meio. A eleição, tecnicamente, seria com candidatos totalmente liberados, né? A oposição com seus candidatos mais fortes, mas não. Mas, de qualquer maneira, nós vamos ter aí uma eleição com um candidato, vamos dizer assim, de unificada, da oposição unificada, né? É E o até eu grande queria te movimento, ouvir né? isso, Felipe. Né? O presidente Lula elogiou, né, esse Isso. feito da oposição venezuelana de É. conseguir se unir, né, para ter um candidato. Eu fiquei um pouco confuso, eu não sei se ele estava sendo irônico ou ali a fazer esse elogio, ou Talvez não estava. muito sincero. Eu acho que não muito sincero. Não sei se. Não muito Eu não, sincero, né? eu não senti ironia, tá? Eu não estava lá presencialmente, mas eu também ouvi dos colegas que estavam lá, aqui do Estadão, e todo mundo ficou meio assim, ué, mas ele está dizendo que é extraordinário, quer dizer, extraordinário do ponto de vista numa concepção, na acepção da palavra mais elogiosa, né, numa interpretação, mas ou do extraordinário que só porque foge ao que é ordinário, né, numa interpretação mais estrita do termo. O fato é Eu que não é fiquei um muito sincero, pouco, né? eu fiquei um pouco confuso, o lado da ironia, porque me passou um pouco a impressão assim, olha,
tem eleição, é democracia. A oposição Desculpa. se uniu. Está tudo bem, gente, vai ter eleição. Né? E não é. Né? A eleição, essa oposição juntou os cacos ali para tentar viabilizar um candidato. Mas, assim, vamos deixar, então, um pouco mais vamos acreditar na sinceridade do presidente Lula em relação a isso. O que ele diz fundamentalmente da Venezuela é que é, essa reunião da oposição ao redor de um candidato só é algo notável, né? Do Edmundo González Urrutia, que é um diplomata e que realmente não era o candidato inicial mais forte das oposições, mas que é o candidato que vai às urnas, inclusive em nome da Plataforma Democrática Unitária, que teve duas, não só uma, mas duas candidatas impedidas de concorrer pelo regime que Duas corinas, né? Duas corinas, né? Pelo regime que o Lula apoia. Então, assim, por isso que eu digo que talvez não seja irônico, mas certamente não há um grau de sinceridade amplo nessa declaração, porque o Lula é aliado do Maduro, ele não vê com bons olhos uma mudança de poder para um governo que será ideologicamente adversário dele, né? Rival do Lula. Ele sabe disso, tem ciência disso, mas também tem ciência da gravidade do que vem ocorrendo na Venezuela e, sobretudo, e aí eu acho que está a chave para a gente interpretar, Caminoto, essa declaração vem no momento em que ele deu uma inflexão, né? Não será a primeira. Depois ele disse que ele chegou a dizer que era um gesto importante também a Maria Corina Machado indicar outra candidata, a Corina Iores, que também não conseguiu registrar a própria candidatura, e disse que era muito grave esse fato, né? De que não havia explicação razoável porque impediu uma candidata contra a qual não tinha nenhum tipo de acusação, né? Então, se insere nesse contexto, e tudo isso está ocorrendo porque nós sabemos que há um peso, né, na própria popularidade do Lula, dessas declarações dele, endossando, apoiando e fazendo gestos de confiança para um ditador de um país vizinho. Isso está tendo um custo político para o Lula. E isso influencia também essas declarações bem sóbrias. Assim, ele foi bem rápido, falou rapidamente disso, não deu nenhum gesto de apoio e endosso ao Maduro, né? Foi bastante moderado para os padrões do que ele já fez recentemente nessa semana ao falar desse tema. E quando eu digo que não interessa também para ele, Caminoto, um governo adversário, é porque está tendo que lidar com um aqui que está dando algum trabalho para ele, que é o lá da Argentina, o Javier Milei. E nessa mesma entrevista, o Lula deu uma cutucada, né? Um chega para lá, vamos dizer assim, no Javier Milei, que ele foi questionado sobre a carta que o Milei mandou para ele semana passada, pedindo, indicando, mais uma vez indicando que teria alguma abertura para um encontro entre eles. Algo que o Milei, já na campanha, dizia que não ia acontecer, que não tinha nenhum problema se ele não se reunisse com o Lula, e que os diplomatas tentam baixar um pouco a importância desse gesto, e de fato isso não define tudo, né, a relação entre os países. Acho que é muito simbólico, né? E a política e a diplomacia também são feitas de gestos. E o que ele fez, Camilo? Ele simplesmente falou para o Milei, falou para a gente, né, para os jornalistas aqui em Brasília, que ele nem leu a carta que o Milei mandou há uma semana. Quer dizer, deu um gelo no presidente argentino, que, claro, que está procurando o Brasil e o Lula, não porque gosta do Lula, mas porque precisa, né? Precisa de apoio, sobretudo para recuperar a economia argentina. Essa relação Lula-Milei, como a gente já disse aqui, certamente vai ser complicada, principalmente na relação pessoal. Mas, ao mesmo tempo, os países precisam dialogar, né? São economias muito próximas, países muito próximos, historicamente, e o que a gente ouve, tanto do lado argentino como do lado brasileiro, é que as conversas, os diálogos seguem normalmente, né? Mas, obviamente, quando entra aí, Lula, de um lado, com todo o seu estilo, né? E Milei do outro, com todo o seu estilo também, né? Nós vamos ver esse jogo de cena aí
nos próximos anos, com certeza. Vai Total. ser muito interessante. Quiçá a gente ver um encontro entre o Milei e o Lula. Não sei se nós vamos ver, mas vai ser interessante acompanhar isso aí nos próximos anos. Tem alguma previsão do encontro, algum evento, Frazão? Que eu saiba, não, né? Caminoto, marcado entre eles, assim, acertado, não tem nenhum encontro, mas existe um calendário posto para eventos internacionais que eles estão convidados, ou dos quais os dois países são parte, né? Então poderia, em tese, ocorrer. No mínimo, eles dividiriam uma plenária, vão se encontrar num corredor ali, como você conhece bem, um corredor de Davos, né? Como você encontrou o Milei, poderia ocorrer já em maio, inclusive, porque o Gabriel Boric está convocando os presidentes sul-americanos para uma reunião. Aquela mesma reunião que o Lula fez, iniciativa do Lula, ano passado, em que ele reabilitou o Maduro, que deu um problemão para ele, né, que ele foi rebatido dizendo que a democracia, a Venezuela era democrática, né, que era tudo fruto de narrativa de quem não gosta do Maduro. O próprio Boric, o presidente do Chile, rebateu, o Lacalle Pou, do Uruguai também rebateu, ficou um clima muito ruim. Agora, cabe ao Chile organizar essa reunião. Seria por volta do dia 17 de maio. Essa é a data com que os governos estão trabalhando nesse momento. E, em tese, a Argentina está convidada também. Né? Resta saber se o Milei vai. O Lula disse que vai. E aí, depois disso, tem a cúpula do Mercosul, né? Tem a cúpula do Mercosul aqui no Paraguai, em Assunção. Também os dois países fazem parte. Os dois estão convidados aí, no início de junho, a Itália, para a cúpula do G7, mas também não sabemos ainda se irão. Parece que o Milei está demonstrando mais vontade de ir. Eu vi que o Lula não se sabe bem ainda. Inclusive, ele enviou agora o Mauro Vieira para a Itália para discutir um pouco disso também, mas ainda não bateu o martelo se o Lula irá. E logo em seguida, pelo menos no nosso calendário aqui, Caminoto, vem o G20 no Brasil. A Argentina é parte do G20 lá em novembro. Quer dizer, no mínimo, num corredor desses, eles estarão em uma plenária. Né? Uma plenária. Claro, vai acontecer. Tem que dialogar, né? Tem que dialogar. Obviamente, quando tem aí depois o pós-encontro, cada um dá a sua versão, solta a sua ironia, mas é fundamental que dialoguem, né? Sem dúvida. Mas até lá a gente vai ver esse jogo de cena, como você definiu bem, né? Porque o Lula, que eu não li a carta do Milei, o Lula já está com a carta do Milei no bolso há muito tempo. Ele disse que não viu porque o Mauro Vieira recebeu das mãos da chanceler do Milei, a Diana Mondino, e viajou. E aí foi para o exterior. Só que, vejam, o Mauro Vieira foi para o exterior com o Lula. Eles foram para a Colômbia semana passada juntos. Então, assim, né? Os tempos de... Nós estamos em 2024, né? Se está escrito, tira uma foto, manda pelo WhatsApp. Manda. Não tem que mandar um telegrama, uma transcrição. Ele fez isso porque quis, né? Fez porque quis para dar um gelo, para dar um sinal de insatisfação, e de que desconfia mesmo ainda das intenções do Milei, de uma aproximação. É muito claro isso. E também porque eles querem um pedido de desculpas, viu? Que o governo brasileiro quer que o Milei peça desculpas em público pelo que ele falou do Lula. Vamos ver. Até lá, a gente, se houver, né, se isso acontecer, vocês saberão, porque eu e o Caminoto vamos trazer aqui para vocês, nós vamos conversar sobre isso também. Bom, gente, a gente se despede e semana que vem a gente haverá uma nova edição, né, do programa. Por favor, nos acompanhem, é sempre um sinal de prestígio para a gente, e eu prometo trazer para vocês um pouquinho de conteúdo lá de Taiwan também, nas nossas conversas futuras. Um grande abraço, Caminoto, Perfeito. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço, Frazão. Um grande abraço, tchau, tchau. Um grande abraço a todos, até semana que vem.